Hoje falaremos sobre a famosa Área 51, localizada no estado de Nevada, nos Estados Unidos, como sendo o centro secreto onde é conduzida uma pesquisa e estudos sobre objetos voadores não identificados que supostamente teriam caído no deserto e foram levados para lá. O governo norte-americano nega veementemente essas alegações, afirmando inclusive que a base não é secreta. Porém, tudo o que ocorre dentro de suas fronteiras é considerado informação confidencial. O que se sabe com certeza sobre a base de Nevada é que lá são desenvolvidos e testados projetos de armas e aeronaves experimentais, conhecidos como projetos negros. Esses sim têm classificação como altamente confidenciais, por serem documentos e equipamentos militares que não podem ser compartilhados com pessoas não autorizadas. No entanto, não é apenas a Área 51 que ganhou fama como uma base secreta dedicada aos estudos de UFOs. Há uma história interessante também sobre a base aérea Wright-Patterson, localizada no estado de Ohio, cerca de 16 quilômetros de Dayton. É uma base ainda ativa, onde são coordenados diversos serviços relacionados a 60 unidades associadas da Força Aérea Norte-Americana. Entre esses serviços estão o controle do espaço aéreo, a manutenção de toda a infraestrutura e a segurança, as comunicações, assistência médica e jurídica, entre outros, desde julho de 1947. A base foi utilizada para pesquisas sobre objetos voadores não identificados, ou UFOs, como são conhecidos, mas os arquivos foram transferidos na década de 70 para o Centro de Pesquisa Histórica da Força Aérea e posteriormente para o Serviço Nacional de Arquivos e Registros em Washington. A base, no entanto, ainda guarda segredos velados, mas que segredo poderia ser esse? Durante anos, houve rumores de que nesta base em Ohio existiam salas, andares e câmaras subterrâneas altamente classificadas, ou seja, de conteúdo altamente secreto e acesso extremamente restrito, onde estariam os restos mortais de seres extraterrestres e destroços da nave em que supostamente viajavam antes de sofrerem um acidente. Tudo isso, é claro, é negado pelo governo americano, mas admitem que no ano de 1947 a base Patterson foi usada para abrigar o Projeto Saucer, posteriormente renomeado para Projeto Sign e, por fim, já no início de 1952, o Projeto Blue Book sobre objetos voadores não identificados, conduzido pela Força Aérea dos Estados Unidos, e que permaneceu ativo até dezembro de 1969. Os dois principais objetivos do projeto eram verificar se os UFOs representavam uma ameaça à segurança nacional e analisar cientificamente os dados relatados sobre os avistamentos. Naqueles anos, milhares de relatos sobre objetos voadores não identificados foram coletados, analisados e posteriormente arquivados. Um relatório final concluiu, no entanto, que era improvável que o estudo de UFOs levasse a descobertas científicas significativas. Assim, em 1969, após uma revisão dos relatórios realizada pela Academia Nacional de Ciências, o projeto foi descontinuado. Com este último relatório, a Força Aérea concluiu que, primeiro, nenhum UFO relatado, investigado e avaliado pela Força Aérea, representava uma ameaça real à segurança nacional dos Estados Unidos. Segundo, não houve qualquer evidência apresentada ou descoberta pela Força Aérea de que avistamentos classificados como não identificados envolvessem tecnologias ou princípios além do conhecimento científico moderno. E, por fim, a terceira conclusão foi de que não havia evidências indicando que os avistamentos classificados como não identificados fossem naves extraterrestres. Em 1969, a Divisão de Tecnologia Estrangeira da própria base divulgou os resultados de uma análise de mais de 12 mil avistamentos relatados. Desses, apenas 701 permanecem sem explicação até hoje. Um relatório emitido pela divisão concluiu que não havia motivo para atribuir os avistamentos inexplicáveis a uma fonte extraterrestre sem evidências mais convincentes. No entanto, as controvérsias em torno da versão da Força Aérea persistem, inclusive dentro do governo norte-americano. Ainda em 1975, o ex-general da Força Aérea dos Estados Unidos e ex-presidente do Comitê de Inteligência do Senado, que faleceu em 1998, enviou uma carta a um investigador de UFOs chamado Arnon Jornada, na qual ele afirmava que o assunto dos UFOs era algo que o interessava há muito tempo. Cerca de 10 ou 12 anos atrás, ele fez um esforço para descobrir o que havia no prédio da base aérea de Wright-Patterson, onde as informações coletadas estavam armazenadas pela Força Aérea, e compreensivelmente seu pedido foi negado. Ainda é classificado como altamente secreto. Naquela época, ele questionou repetidas vezes a seu amigo general Cunningham se havia alguma verdade nos rumores de que evidências de um UFO estariam guardadas numa sala secreta da base e se ele poderia ter acesso a essa sala. Como resposta, ouviu do amigo general que ele não teria esse acesso, bem como não era para tocar mais naquele assunto. A reação nervosa do general Lee fez com que Jornada, já senador na época, ficasse ainda mais desconfiado. Porém, em respeito não só ao amigo, como também ao Senado e ao governo americano como um todo, Jornada limitou-se a falar sobre isso apenas em entrevistas esporádicas, quando questionado a respeito. Tanto que, em 1988, durante uma participação no programa Larry King Show, ele foi perguntado se acreditava que o governo americano escondia evidências da existência de UFOs. Ele respondeu afirmativamente e ainda acrescentou que, além de acreditar na existência de vida extraterrestre, o governo americano mantinha como altamente secretas as investigações sobre objetos voadores não identificados. Além disso, afirmou que todos só saberiam se as Forças Armadas tornassem públicos seus relatórios. Outro militar americano que tentou conduzir sua própria investigação foi Leonardo Estranho, um oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, que posteriormente se tornou ufólogo e autor de vários livros sobre o assunto. Segundo Estranho, havia um local dentro da base conhecido como Hangar 18, onde estariam guardadas evidências impressionantes de materiais relacionados a UFOs, como destroços e até mesmo corpos de seres extraterrestres mantidos sob forte segredo e longe dos olhares curiosos para tentar provar isso e não apenas supor. Em seu relato ainda mais ousado, ele disse que um conhecido de nome Richard Marques levou sua esposa ao Museu da Força Aérea anexo à base Wright-Patterson para uma visita.
Enquanto a esposa de Richard se impressionava com um foguete V-2 alemão capturado pelo exército americano, ele se afastou e acabou se perdendo nos corredores tentando seguir seu instinto. Richard caminhou por um corredor até chegar a uma porta dupla com um adesivo onde se lia as palavras restrito. Curioso, sozinho Richard seguiu em frente e não demorou muito para se deparar com uma criatura de baixa estatura, olhos grandes, sem nariz e uma boca que parecia uma fenda. A criatura que ele encontrou o deixou surpreso. Os dois ficaram se encarando por alguns segundos, até que Richard parecia estar hipnotizado com aquele encontro. De acordo com o relato de Richard, a criatura teria apontado um dedo longo para o seu rosto, quando o alarme do local soou. Imediatamente, a pequena criatura saiu correndo para o lado oposto. Richard fez o mesmo, indo na direção de onde veio. Durante sua corrida, ele percebeu que havia vários policiais dentro do museu, ordenando que as pessoas evacuassem o prédio. Ele logo encontrou sua esposa, e os dois saíram dali apressadamente. Mais tarde, Richard ficou sabendo que a evacuação ocorreu porque houve uma fuga da base, mas não disseram quem teria fugido. Foi então que ele contou à sua esposa sobre seu encontro inusitado em um dos corredores do museu. Posteriormente, Richard conheceu um coronel aposentado da Força Aérea, que na época lhe disse que duas criaturas extraterrestres eram mantidas vivas em Wright-Patterson, numa câmara especialmente projetada para elas. Estranho, declarou, seres extraterrestres soltos no Museu da Força Aérea. Fantástico, é claro, mas considerando a vastidão do complexo e suas instalações subterrâneas, também é plausível que essas criaturas tenham circulado pelos guardas nas passagens subterrâneas e emergido em uma área superior do museu. O ufólogo ainda acrescentou, em minhas opiniões sobre isso? Eu adoraria acreditar, mas a verdade é que não posso, pelo menos não sem uma quantidade significativa de evidências corroborantes. No entanto, existem apenas relatos. Se houvesse evidências concretas e acessíveis ao público, todos conheceríamos histórias como esta. E você, como vê todas essas questões? Será que os Estados Unidos têm tantos segredos que não podem ser compartilhados com o resto do mundo? Afinal, onde estão os extraterrestres? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, você não faz ideia do conteúdo incrível que estamos preparando para você.